o nosso projeto. Eu sou a Denise Mazzaferro da Angatu, o Morris do Maturi Jobs, né? Nós somos as empresas que organizaram o evento, e depois eu vou convidar para compor nossa saia justa com um homem, que a gente deixou ele entrar, viu, Morris? Aqui. Então, a gente vai começar passando um vídeo da virada, para vocês conhecerem o projeto, e depois a gente começa o evento. Virada da Maturidade, inspirando gerações. Um evento gratuito para toda a família aproveitar e se divertir. Programação intensa com rodas de bate-papo e palestras em universidades e, claro, um fim de semana recheado de atrações culturais com teatro, música, dança, contação de histórias, atividades físicas, artesanato e muita interação entre todas as idades. Aqui, ninguém fica parado. Acesse o site e fique de olho na agenda. Virada da Maturidade, inspirando gerações. O vídeo é curtinho e eu vou falar rapidinho um pouco dessa proposta. A virada, ela traz uma proposta realmente inspiradora, né? E a gente sempre fala que todo mundo aqui, nós somos os responsáveis para criar e para construir juntos o que a gente vem chamando de cultura da longevidade. É a primeira vez na história da humanidade que a gente vai viver tanto. Então, a gente realmente precisa criar essa cultura, o mundo vai mudar muito. Então, a virada é uma iniciativa que vem para inspirar, para que cada um de nós saia daqui pensando nessa cultura. Na verdade, ela está acontecendo em vários lugares de São Paulo, com vários tipos de atividades diferentes. Até para vocês saberem, como que a gente participa da virada enquanto organização? Existe um tempo de inscrição, onde os parceiros voluntariamente criam projetos para se inscrever na virada. Tanto a Angatu quanto o Maturi, a gente trabalha muito a questão do mercado de trabalho, da questão, na verdade, de voltar ou retomar ou continuar trabalhando depois dos 50, 60, 70, 80, enfim. E a gente acabou conversando e fez um briefing. O ano passado a gente já falou disso, em parceria com a Congregação Israelita Paulista, a Débora e a Paula, que estão aqui também. E esse ano a gente resolveu trazer o tema da economia colaborativa e criativa como alternativa para as pessoas com mais de 50 anos. Só para justificar, a gente está trazendo esse tema porque realmente a gente vive um mundo em transformação, onde não dá para a gente criar e achar que tem emprego para todo mundo, porque não tem emprego, na verdade, nem para quem é jovem, nem está na meia idade, muito menos para quem é mais velho. Então, é importante a gente vir aqui para discutir quais são essas tendências e como a gente chega aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, inserido nessas tendências. Então, é isso que a gente vai estar aqui para discutir com vocês. Então, eu vou chamar para compor a mesa a Anitta Prado. A Anitta é da Escola Rá. Mas cada um vai contar um pouquinho e vai se apresentar. A Isabela Prata, que é a fundadora da Escola São Paulo. O Morris, do Maturi Jobs. Eu queria agradecer muito a Anitta e a Isabela, porque realmente são pessoas que acreditam, né, nessa questão do desenvolvimento da cultura da longevidade e acreditaram na iniciativa que a gente, de certa forma, vendeu o tema e vendeu o evento para que elas pudessem compartilhar com a gente experiências tão ricas que vocês vão ver que elas têm. Então, antes, vamos compor a mesa, cada um se apresenta e depois a gente tem um pequeno vídeo aí para passar. Bom, a gente vai começar então com a Anitta, ela vai se apresentar, falar um pouquinho do que ela faz, de quem ela é, depois a Isabela e o Morris. Bom dia. Muito obrigada
pela Denise me convidar. Muito gostoso poder compartilhar experiências. E é isso que eu vou fazer aqui, compartilhar um pouquinho da minha experiência. Meu nome é Anita Prado Ferraro. Eu tenho 2 filhos, tenho 6 netos. E eu gosto de me apresentar como uma criativa de nascença. Então, eu peguei a criatividade num momento de crise e transformei numa experiência que eu vou compartilhar com vocês. Parabéns pela síntese. Bom dia. Agradeço também vocês, Denise e Morris, pelo convite. Prazer estar do seu lado. E eu estou achando linda essa plateia jovem. Porque quando a gente fala de maturidade, né? Bom, não preciso explicar muito como a gente se sente muitas vezes nesses momentos. É prazer estar aqui com vocês. Acho que hoje meu foco principal é em pensar em novas economias. A dissertação do mestrado que eu fiz recentemente foi bem-estar. E isso é decorrente de uma experiência que eu tenho tido com a Escola São Paulo, uma escola que eu fundei há 9 anos, que busca oferecer conhecimento em formato de aprendizado para pessoas que querem, né, se atualizar para se manterem conectados com seus trabalhos ou desenvolver novas ideias. É uma escola para adultos, onde a gente sempre atendeu pessoas de 12 a mais de 80 anos de idade, nossos alunos. Prazer estar com vocês. Bom dia a todos. Bom, primeiro agradecer a presença de todo mundo, é muito legal ver essa plateia cheia aqui. A gente ficou até o último minuto organizando tudo, sem saber direito no que ia dar, e estou muito contente. Bom, como a Denise falou, eu sou o Morris da Maturity Jobs, a gente está fazendo juntos esse evento. Já é a segunda vez que a gente participa da Virada Maturidade, e eu estou aqui porque eu meio que me reinventei após os 30 anos e, enfim, eu sou empreendedor por natureza, desde de sempre, empreendendo desde de adolescente com meu pai, formado em TI, etc. E chegou um momento que a gente vendeu a empresa e aquilo deixou de fazer sentido para mim. E aí eu fui buscar o que fazer, sem deixar minha paixão por tecnologia de lado, e estou há 2 anos e meio, mais ou menos, envolvido nessa causa de envelhecimento e longevidade. E nesse período que eu fiz essa mudança profissional, eu também mudei várias coisas na minha vida que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? De trocar o carro pela bicicleta, etc. e tal. E depois a gente fala mais. Vou me apresentar também. Então, eu sou a Denise Mazzaferro. Eu também faço parte aí dessa questão que a gente chama de reinvenção. Eu tenho 45 anos e quando eu fiz 40 anos, a empresa que eu trabalhava também foi vendida. Aliás, esse mundo hoje, né, do M&A deve fazer parte da vida de vários de vocês. E eu fui vendida para uma empresa enorme, multinacional, e começou uma carreira assim, que talvez fosse meu sonho de 20 anos. Né? Eu sou formada em administração, tinha feito pós em marketing, dessa coisa de viagem. Hoje eu estou em Curitiba, amanhã eu estou no Rio de Janeiro, depois eu estou em Nova York. Mas eu até comecei com isso, depois de 2 meses falei, gente, isso não tem mais a ver comigo. Se eu tivesse 20 anos, seria delicioso. Hoje não tem mais nada a ver com o meu projeto. E foi o momento que realmente eu falei, eu quero descer. E para descer, o que a gente faz? Né? Primeiro a gente conversa, eu vou falar rapidinho, acho bastante importante a gente lembrar que o projeto de vida é individual, mas para quem tem uma relação de casal, né, uma relação, é importante a gente discutir projeto com o outro, porque senão fica um projeto isolado, e daí você tem 70 anos e fala, agora, bem, eu vou comprar minha fazenda no Mato Grosso. Ela vira e fala, nem morta eu vou para o Mato Grosso. Né? Então, a gente vai construindo isso conjuntamente, e eu fiz esse projeto realmente em parceria, e parei e fui estudar, gente, gerontologia. Eu fiz mestrado em gerontologia, porque envelhecimento era uma paixão minha. Quando a gente faz o mestrado, às vezes te perguntam, o que te moveu para estar aqui?
Eu fico refletindo até hoje se foi... Eu tive um avô muito especial. Talvez isso é um pouco do que me mobilizou, mas o que me mobiliza é que eu quero um futuro melhor para mim. Né? Eu não acredito nesse envelhecimento que a gente tem hoje e como a gente trata as pessoas mais velhas hoje enquanto sociedade. Então, realmente, trabalhar com isso hoje, o Morris sabe bastante, é quase um trabalho militante. A gente faz algumas atividades onde você se sente meio militante, apesar de todos os números mostrarem que isso é o futuro do mundo, mas a gente ainda está militando. Então, a Angatu é uma empresa hoje que atua na área de projeto de consultoria, assessoria e alguns outros projetos. O ano passado, a gente fez, contratado pela Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Plano de Diretrizes do Envelhecimento da Comunidade Judaica. E a gente atua em parcerias com várias coisas. E foi muito interessante, porque a gente tinha que fazer um banner para o evento. E daí, qual é o nosso slogan? Falei, gente, a gente não tem slogan. E vamos pensar. A Isabela, que é minha sócia, ainda não chegou, acabou de chegar, olha que coisa, olha que sintonia, gente. Essa aqui é a Isabela, minha sócia, e a gente passou um tempo curto, porque a gente tinha que desenvolver o banner, mas a gente chegou no slogan que eu realmente estou curtindo muito, porque a empresa está desde 2013 e a gente se reinventa todos os dias, porque às vezes perguntam o que vocês fazem, a gente já está fazendo uma coisa diferente do que a gente estava fazendo há um mês atrás. Mas é isso, uma empresa que trabalha com a longevidade e envelhecimento de forma criativa e inovadora. A gente precisa construir isso. Obrigada. Então, vamos começar? A gente vai começar com um vídeo do YouTube, na verdade, da Isabela, que a gente falei, Isabela, você quer falar? Não, o vídeo está ótimo, eu já ensaiei, então a gente vai começar a passar, que define, e está muito legal realmente, o que é economia criativa, qual o tamanho desse mercado, e eu acho, partindo disso daí, para a gente entender do que a gente vai falar hoje. Hoje em dia fala-se muito de economia criativa, né? Bom, a economia criativa é uma maneira de analisar a renda gerada por alguns setores da economia mundial. São recursos financeiros que provêm dos setores que têm a criatividade como matéria-prima dos seus produtos e também serviços. Os setores que compõem essa economia criativa são moda, design, TV, vídeo, rádio, cinema, fotografia, arquitetura, as artes visuais, desenvolvimento de softwares, mídias, gastronomia, teatro, editoração, a propaganda, artesanato, música, dança. Todo esse conjunto compõe uma grande economia hoje, que fica hoje só atrás da indústria do petróleo. Calcula-se que no Brasil fatura-se 380 bilhões, ou seja, 16% do nosso PIB. Significa 10% do PIB só da cidade de São Paulo, que é mais ou menos 40 bilhões. E aí, nos últimos anos, o que aconteceu foi que a indústria cultural virou um negócio, não é? É o que a gente vê, o que acontece com a moda e cinema, principalmente, a indústria do entretenimento. Um outro exemplo é o desenvolvimento do design, que é essencial para a fabricação de bons produtos, o aumento de competitividade de todos os demais setores, né? Das indústrias tradicionais. E esse novo olhar para as áreas criativas começou a ganhar força nos anos 90, na Austrália, só para deixar um pouco pontuado para você, e no momento de crise, quando o governo australiano parou para olhar o que eles geravam de diferencial, o que tinha na sua cultura para poder ser destacado para um mercado competitivo. E de lá para cá passou-se por uma grande discussão desse assunto na Inglaterra, e hoje o mundo inteiro discute isso, são vários os países, Holanda principalmente, também a Alemanha, que hoje buscam, junto aos seus governos, consolidar alguns conceitos para essa chamada economia criativa, ou creative industries. São diferentes nomes, denominações que esse setor vai recebendo, buscando a atenção para alguns pontos relevantes, como, por exemplo, considerar leis diferenciadas para direito autoral. Porque nesse caso nós falamos de ideias, não é? E não exatamente produtos. Como você mede esse produto, ideia?
Bem bacana. Bom, a gente vai, então, começar partindo desse conceito. Eu esqueci de dar um aviso, gente. As perguntas vão ter que ser feitas por escrito. Então, vocês receberam umas folhinhas aí de bloco. Depois, já, as voluntárias, que, aliás, a gente precisa agradecer a elas também, que estavam na recepção, vão entrar. Vocês vão dando essas perguntas a elas. Se depois for uma pergunta determinada a um deles, por favor, eu peço que vocês escrevam com quem vocês querem que respondam, e a gente vai ter 20 minutos no final para responder as perguntas, tá? Bom, a Isabela trouxe, então, no vídeo, bastante informação sobre o tamanho da economia criativa, né? Ela menciona 380 bilhões de reais, 16% do PIB de São Paulo, 16% do PIB do Brasil. E eu queria, partindo assim, que a gente está sentado aqui com 3 empreendedores criativos, saber deles como que é, dentro desse conceito que hoje está denominado, porque é o que a Isabela fala, isso sempre existiu e hoje deram um nome, né, de economia criativa, e a economia colaborativa também sempre existiu. A gente sempre troca coisas e se ajuda, mas isso hoje também é um conceito. Saber de vocês que trabalham com isso, como é, no dia a dia, os desafios e as oportunidades de se trabalhar com ideia, de trabalhar com criatividade, que, apesar de todo esse tamanho, ainda é inovação. Pode começar, Anitta. Bem sucinta na minha apresentação, porque, como eu sou a mais velha, eu poderia engatar e aí eu ia prejudicar meus colegas aqui do lado. Do meu ponto de vista, eu vou aproveitar um pouquinho e me apresentar um pouco mais dentro dessa pergunta. A criatividade, para mim, é um excelente instrumento para responder à necessidade. Tem uma frase de um poeta chamado Rainier Maria Rilke, que ele escreve num livrinho chamado Cartas ao Jovem Poeta. E ele diz assim: a obra de arte nasce por necessidade. Então, na minha vida, eu tive uma formação de artes plásticas, eu sou muito curiosa, eu não me lembro assim, de passar 2, 3 meses sem fazer algum curso desses bem estranhos, né? Eu tenho 63, você imagina, isso desde os 15, 16 anos. Então, são muitos estímulos, né? E depois das artes plásticas, eu migrei para o... Tinha um desafio, porque artes, né? A pessoa fala, você é muito poeta, você vive... E aí eu tinha um amigo do mundo dos bancos, ele falou assim, por que você é tão cuidadosa, por que você não monta uma coisa de seguros? Eu falei, tá bom. Nem sabia que era uma coisa assim um pouco chata. Aí fui lá, fiz, né? Montei, fiz, aprendi. E aprendi muito. Quer dizer, é um pouco da dona de casa, né? O que nós temos para hoje? Eu tinha uma corretora de seguros. E, por meio dessa corretora de seguros, eu tive um acesso a algumas empresas internacionais. E lá foi que me despertou para isso que despertou vocês. Falei, espera aí, nós, brasileiros, não temos essa visão de futuro, de se preocupar não só com o problema de aposentadoria, de dinheiro, mas com o problema também de um cuidado. E aí me despertou para esse mundo, assim, sabe? Como será o futuro? Eu era bem mais jovem e me despertou. Isso foi caminhando, eu estava indo bem nesse meu trabalho, mas o meu marido teve uma crise muito grande na construtora dele, que eu era sócia de direito, mas não era de fato. Tanto estímulo, tanto curso, tanta coisa, e a construtora do meu marido indo de mal a pior, porque ele construía para terceiros. Aí eu tive um grande insight, que eu chamo de ahá, por isso, escola ahá, porque o ahá é universal. Em qualquer lugar, quando você tem um insight, você fala, ahá, ideia, não é isso? Então, eu peguei uma ideia, que é assim, que eu vou pegar todos os meus talentos, as minhas competências e vou dedicar a essa causa. Como a causa está quase perdida, não ia fazer mal.
E o meu universo era muito recheado de pessoas que eram designers, eram artistas, gente esquisita, como dizem meus filhos. Mãe, você anda com uma gente esquisita. Então, eu peguei toda essa gente esquisita, falei, bom, vamos lá, o que nós podemos fazer por essa empresa? Então, particularmente, tem um artista plástico chamado Fábio Udi, que me ajudou muito, porque eu pensava assim, bom, como é que eu faço um engenheiro, que era o meu marido, ser mais criativo, mais sensível né? Deu para ver que eu sou poética, né? E como é que eu pego um artista plástico e trago ele para um pouco mais de tangibilidade nas coisas, né? De orçamento? Então, nessa conversa, alguém falou assim, mano, você está criando uma escola. Você está criando uma escola de abrir a cabeça do engenheiro, que é um pouco da expansão da consciência que você comentou comigo, e do jovem. Então, acho que a primeira coisa foi entender as competências e os talentos dessas duas pontas, que é um pouco o que eu faço hoje. Eu continuo convivendo com essa ponta dos 20, 30 anos, né? E que me estimula. A crise da construtora, os designers todos juntos. O que a gente vai fazer? Eu precisava de uma linguagem para falar com o meu ex-marido. E ele é basqueteiro. Então, eu falei, bom, vamos construir um prédio chamado Chicago Bulls. Essa foi a primeira, porque era um jeito de... E aí, lógico, é o prédio onde eu tenho um escritório. Hoje você entra, tem 2 cestas de basquete. E eu percebi muito como o designer que ia com a cabeça totalmente fresquinha, não era marketing, não era nada disso. Ele era um designer, era um menino que desenhava. Me completava, né, nessas questões tão fortes da engenharia. Puxa, eu estou construindo, mas o cliente não vem. E aí teve mais um insight, mais uma ahá. Bom, e se a gente construir para a gente, mas sem dinheiro, como é que vai fazer? Né? Como é que vai fazer sem dinheiro? E aí eu acho que entra o conceito da diferença do emprego e do trabalho. Porque, naquele momento, não tinha emprego. Nem nós éramos empregados de nós mesmos. Mas nós conseguimos mapear o que eu tinha no meu entorno. Dona de casa, carne assada, faz croquete. Mesma coisa. Então, o que eu tenho no meu entorno? Um engenheiro que dava aula na FAP de engenharia de custos. Eu com um monte de curso, um monte de coisa que era até difícil de definir, mas super criativa e comprometida. Um designer super hello. E um monte de amigos que nos conheciam. Então, a gente falou, olha, nós vamos construir um prédio, que foi esse, o Chicago Bulls, com amigos. Liguei para um dos meus amigos e ele falou assim, Anitinha, eles me chamam de Anitinha, eu fico com 2 andares. Juntou, conseguimos construir. Então, foi a primeira vez que nós construímos, por meio da criatividade, por meio de uma economia colaborativa ainda não designado, não mapeado, né? Então, por isso que eu estou falando que a minha experiência, a minha experiência não vive com quem estuda, eu preciso dessas pessoas porque elas me validam, e eu exemplifico que elas estudam, porque é sofrido você fazer isso, e o prédio ficou lá. A partir daí, eu comecei a falar, bom, eu estudo tanto, preciso entender o que é isso. Aí eu fui fazer um curso de marketing. Entrar na universidade com 50 anos é mais complicado. E, a partir daí, eu acabei fazendo marketing, depois eu fiz gestão empresarial e fiz coaching. Porque eu descobri que esse trabalho de coaching, que é inverter um pouco o raciocínio, em vez de eu passar o conteúdo, eu puxar o conteúdo de vocês e organizar em desenho em algum lugar que vocês mesmos vão comprar vocês. Qual é o objetivo? É a gente comprar a gente mesmo. Aí eu enveredei pela psicologia, aí eu também gosto de estudar, fui fazer esses cursos e comecei a realmente participar dessa empresa de construtora. Criamos, tudo pequeno, criamos uma incorporadora. Essa incorporadora ela nasceu da necessidade de poder, começaram pessoas a ver o amigo do amigo, queria, não, eu também quero pôr dinheiro. Eu entrei num mundo que eu não conhecia, muito difícil, eu acho que hoje todo mundo conhece como é o mundo de uma empreiteira, e como
entre a fazer a obra e vender a obra, e todas as empresas de publicidade que estão no meio, como a publicidade é um veio para propina, né? Então, eu sou chegada em valores, eu gosto, eu acho legal, eu acho chique você ser ética, sabe? Então, eu falo, como é que eu vou trazer esse negócio para o mundo da engenharia? Difícil. Mas imagina uma coisa difícil, é mais. É mais. Mas é só difícil. E depois de bastante tentativa, do compromisso do meu marido, que agora é ex-marido, mas é um grande sócio, do meu filho, que veio para a incorporadora ajudar, dos artistas, de conseguir montar um pequeno grupo, eu consegui tirar algumas obras sem dar nenhum dinheiro para fiscal. E eu acho que foi o meu maior, o meu maior desafio. Porque eu não vou enveredar por esse caminho, mas vocês melhores do que eu, né? Porque vocês estão totalmente no dia a dia, sabe a dificuldade que é isso. Então, eu percebi que, além de ter uma economia criativa e uma economia colaborativa, tinha um viés político, e eu faço parte dos anos 60. Né? Então, há de convir que eu sei o que foi, e vocês também, o que foi a França em 68, e eu tenho esse vigor, assim, essa coisa de falar, como é que eu posso modificar? Então, a resposta para a Denise é assim, a gente olhar no entorno, é ver o que eu tenho de competência e conseguir entender que tem um outro paradigma hoje, que é muito mais criativo, que é muito mais colaborativo, e que eu acho que nós seremos, podemos ser os condutores de toda essa juventude que não vai ter a mesma perspectiva que nós temos. Porque nós tínhamos uma perspectiva de sonho americano, uma perspectiva de aposentadoria, né? Hoje, alguns jovens falam, eu quero concurso público, que é para, senta que o leão é manso. Mas não vai ser assim. E eu acho que ela vai me ilustrar com todo esse universo, você também, com Mature Jobs, que você... Então, é uma mudança de emprego para trabalho. Eu acho que eu me estendi, mas eu dei um panorama do meu universo aqui. Ótimo. Isabela? Bom, é muito inspirador estar aqui do seu lado, Anita. A Anita, gostaria de comentar com vocês, assim, a Anita, ela viu no momento de crise da vida dela uma oportunidade para uma transformação. Ela poderia ter ido para o médico pedir remédio, ela poderia ter ido para a cama, ela poderia ter ido para a geladeira. Isso é bom, às vezes. Eu posso garantir que, de todos, esse é o que é mais difícil. Ela podia ter se mudado do Brasil, ela podia ter se tornado uma pessoa raivosa, ela viu. Acho que assim, é uma coisa que parece difícil, mas parte de um princípio muito básico que a gente pode exercer todos os dias, que é olhar o nosso entorno e reconhecer o que a gente já tem. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo com os jovens, os mais jovens, que eu tenho oportunidade de falar para todo mundo, eu falo isso, assim, a gente tem que aprender a simplificar a nossa vida desde sempre. É por isso que eu acho que o jovem é sempre inspirador. Eu acho que a gente não tem que pensar no momento, quem sou eu quando eu tenho 20 anos, quando tenho 30, 40, 50, 60, 80. Acho que nós temos que ser pessoas conectadas com o mundo que a gente vive, admirar o mundo como ele é. Qualquer dificuldade que exista, ela é real. Olhar para o que a gente tem e compor a nossa vida a partir disso. Os jovens sempre nos inspiram muito. E, quando eu falo de jovem, eu falo não só de jovem pessoa, mas assim, a novidade, o novo. Como, por exemplo, a questão da tecnologia. Não adianta a gente falar que a gente não quer saber como é que funciona a tecnologia. Daqui a pouco a gente não vai mais poder fazer compras, poder comer. Porque tem supermercados que, hoje em dia, a gente já vai no mundo que não tem mais caixa. Tem carro que não tem mais motorista, tem estacionamento, hoje, mesmo até aqui em São Paulo, a gente estaciona o carro, zonas ruas, a gente não precisa nem mais de papel, e não precisa também do guarda para fazer a nota. Já está começando em São Paulo, ainda nesse ano vai ter o carro compartilhado, quer dizer, a ideia de ter que ter um carro na garagem, não há mais necessidade. Agora, para você pegar esse carro compartilhado na rua, que daqui a pouco ele vai ser elétrico, não, ele vai ser sem
sem motorista, a gente vai ter que saber mexer num pequeno aparelho. Então, assim, gente, sai da cadeira o tempo inteiro, olha o entorno, se conecta com o mundo. Todo mundo aqui, eu acredito, que tem acesso a um computador. Se não tiver, nesse prédio mesmo, é um espaço de coworking que dá para vir aqui trabalhar de graça, só uma questão de se cadastrar. Acabei de saber disso também, não estou fazendo propaganda da Google. Mas, então, o que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é um insight que eu estou tendo agora no momento, é isso, assim, eu estou desenvolvendo uma tabela de medição de bem-estar que ela chama, pessoal, que ela se chama BelaTab, #BelaTab. A minha ideia a tabela consiste em 3 colunas, onde na primeira coluna a gente escreve o que a gente tem de básico para viver, porque de uma forma ou de outra todos nós chegamos aqui, uns com mais, outros com menos dificuldade, porque nós fomos acolhidos ao nascer, alimentados, abrigados. Tem 4 coisas básicas que a gente precisa para viver: casa, roupa, comida e saúde. Então, da onde vem isso? Da onde sempre veio isso na nossa vida? O que é que, quem, o que e que situação nos trouxe isso? Sabe, talvez, nesse momento de maturidade, que é a discussão aqui, a gente já tem um acúmulo, sabe, de coisas boas, que envolve pessoas, situações, bens, que a gente já tem e não está lembrando de reconhecer. E quando a gente olha para ver o que a gente tem, o que nos traz prazer interior, que bem-estar é diferente de felicidade. Bem-estar é um sentimento de segurança, de pertencimento, de equilíbrio. O bem-estar ele existe principalmente onde existe menor desigualdade econômica. Isso se dá dentro de um âmbito familiar, de um âmbito de amigos. E quando a gente para reconhecer isso, que é uma questão de fechar os olhos, pegar um papel, um lápis e anotar, a gente percebe que a gente talvez precise de menos dinheiro para viver. E essa expectativa de viver já está acontecendo com o jovem hoje. Tem muitos jovens hoje que olham para os seus pais, que pode ser que eles tenham 50 anos de idade ainda, e fala: pai, eu sinto muito, mas eu não quero viver uma vida igual à sua. Você passou a vida inteira trabalhando feito um louco, distante da gente, distante da mamãe, sabe? Ou a mãe com o pai, falando da mãe e do pai, distante, louco para ganhar dinheiro, enlouquecido pelo trabalho. A gente mal conseguia se falar naquele um mês de férias, que a gente tinha um monte de dinheiro para gastar, e a gente tinha que ir para um hotel e gastar tudo aquilo de uma vez só. Mal a gente conversava nos finais de semana. Você hoje tem 50 anos de idade, você tem vários imóveis, você tem um monte de dinheiro imobilizado, um custo fixo altíssimo dessa casa, de outra casa, casa na praia, carros na garagem. E outra, detalhe, você vai viver talvez mais 70 ou mais anos e você não planejou esse seu futuro. Porque podem dar um Google também nesse dado, o homem que vai viver 150 anos de idade já nasceu. Diz o CEO da Singularity University que o que vai ter 200 anos já nasceu. Hoje em dia a gente não pode mais falar o homem, né? O homem ou a mulher. O gênero, não sei como dizer. Então, como é que a gente faz? Então, assim, não é uma questão de cheguei na maturidade e de agora, a maturidade é considerada a partir de que idade? No Brasil, a terceira idade, velho, aliás, essa palavra velho, enfim, idoso, é quem tem mais de 60 anos, né? Maturidade, eu acho que é um conceito que a gente tem gente com 70... Tem gente com 18. Com 70 anos que não tem... A pessoa que vai viver 200 já nasceu, com 60 anos você viveu 1/3 da sua vida. Opa! Então, assim, como pensar em fazer planos para o futuro, que eu faço muita mentoria para pessoas, para jovens e adultos, e é uma pergunta que nunca me deixa calar. É assim, você jura que você quer fazer um plano hoje para o resto da sua vida? Quer dizer, não dá para planejar para mais de um ano, gente. 1 ano atrás, a gente não tinha um monte de coisas, não vou enumerar aqui agora. Então, assim, é um exercício diário que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer, de observação. Quer dizer, não só esse reconhecimento do que eu já tenho e que eu quero admirar,
reconhecer e manter, porque essa tabela TEB, a ideia é colocar na primeira coluna o que a gente tem, desde uma casa ou um aluguel, quer dizer, tudo que tem custo, amigos, filhos, mobilidade, etc. Na segunda coluna, quanto custa aquelas coisas, e a terceira coluna é quanto tempo eu preciso para me dedicar àquilo. E, no final dessa tabela, a gente acaba descobrindo que a gente tem menos tempo para se dedicar ao trabalho e precisa de menos dinheiro também. Porque tem uma série de coisas que já nos dão prazer, que já nos trazem um conforto, que não precisam de mais esforço. A diferença desse cálculo nesse momento da vida e de quando a gente tem 20 anos de idade é que talvez alguns de nós já tenha uma forma de acumulado alguns bens que podem ser remanejados para garantir uma boa vida para a gente para os próximos anos. Não que a gente vai deixar de criar, desenvolver ideias, principalmente se a gente puder fazer isso junto com alguém. Mas a ideia de se sentir, de ter prazer, porque construir, porque eu tenho uma grande fábrica, um escritório cheio de funcionários, uma casa com não sei quantos quartos, eu me sinto quase imbecil, sabe, se eu penso nisso como um futuro para mim. Eu moro hoje num apartamento, eu moro sozinha num apartamento de 2 quartos. É uma vergonha. Para que eu tenho um quarto? O tempo inteiro ali. É por isso que surge o Airbnb, por exemplo, para a gente poder otimizar esses espaços. E aí as construtoras deveriam todas estarem pensando como você, né, de como, então, fazer apartamentos menores, com espaços compartilhados, porque se você quiser ter um hóspede, ele pode dormir no sofá da sua casa, ou num apartamento perto, ou numa outra alternativa. Então, perdi onde eu estava? Mas fico até amanhã aqui falando. Mas é que é gostoso quando a gente gosta, né? Não, mas você já chegou tão longe que a gente ainda tem papo. Se você se perdeu agora, a gente vai se achar. Fica tranquilo, Isabela. Mas o que eu acho importante aqui, quando a minha pergunta era desafios e oportunidades, tentando te trazer, te achar, te ajudar, é o seguinte: essa questão realmente desse desprendimento, desse momento, pode ser um grande gancho para a gente trazer a criatividade, porque se a gente fica nessa preocupação, daí não tem criatividade que venha, não existe como a gente se inspirar quando a gente acha que a gente precisa o tempo inteiro acumular, que é um pouco disso. Esse jovem que fala para o pai desse acúmulo, de bens e dedicação obcecada ao trabalho, ele fala para o pai: eu não preciso de nenhum imóvel, porque eu posso ficar em qualquer lugar do mundo, dormindo, me hospedando em Airbnb. Eu não preciso de carro, porque eu posso andar de transporte público a pé, de bicicleta ou de Uber. Eu não preciso de um lugar para morar onde tenha cozinha que eu posso comer em lugar público. Eu não preciso de lavanderia, porque tem lavanderia em espaço público. Pensando um pouco, refletindo um pouco nesse perfil, eu um dia paro e olho para o próprio prédio que eu moro. Eu adoro ficar fazendo exercícios mentais. Eu olho para o prédio que eu moro, por isso que eu adorei te conhecer, Anitta. Eu falei assim, gente, todo mundo nesse prédio é um prédio de, enfim, um número pequeno de apartamentos. Os apartamentos não são muito grandes, então moram poucas pessoas. E tem 2 garagens para cada um no prédio. Por essa garagem a gente paga. Então, assim, todo mundo tem lavanderia, 2 quartos, 2 garagens, sala, a recepção do prédio, e todo mundo tem um escritóriozinho em casa. Aí eu falei, bom, peraí, se a gente... E fala-se muito de desemprego também, então, peraí, desemprego. Então, o que pode empregar uma pessoa hoje no mundo tecnológico? Desenvolver, por exemplo, uma inteligência de administração de um prédio como esse, que pode ter, ao invés de 20 carros na garagem, pode ter 7. Se vem uma tecnologia, uma inteligência, e mapeia as necessidades de cada um e calcula quantos carros são necessários ter naquele prédio e qual vai ser a utilidade de cada um. Essa inteligência também vai dizer quem é que usa mais ou menos para ter uma divisão equivalente de custos. A tecnologia faz isso com muito mais precisão do que uma mente humana. Bom, então,
tendo menos carros na garagem, ao invés de 20 vagas, 7 vagas, sobra um espaço, onde pode ter uma lavanderia compartilhada, que vai ter uma máquina de lavar melhor, que é de todo mundo, que vai estar sempre equipada com sabão e todas as necessidades de uma lavanderia, que pode ter uma pessoa uma vez por semana que vem passar as roupas de todo mundo. Então, além de eu poder descer e ter a praticidade de deixar minha roupa ali na lavanderia de manhã e voltar e pegar, eu vou poder pegar a minha lavanderia, que normalmente as lavanderias são voltadas para uma porta de uma área de serviço, onde tem também um banheiro, e eu faço uma pequena parede ali, alugo a minha lavanderia, transformo ela num quarto que eu alugo para o Airbnb, que pode ser, dá uma renda de R$100 por dia, que eu posso ganhar R$3.000 por mês. Quer dizer, sem sair de casa. Tendo um serviço melhor, que é uma lavanderia lá embaixo, eu não vou estar pagando, eu vou ter uma outra economia que eu não vou fazer, eu não vou ter que pagar tanto IPTU, porque eu não tenho mais 2 garagens. Quer dizer, eu economizei na minha garagem, no meu IPTU, eu ganhei dinheiro com o Airbnb, eu tenho o melhor serviço de lavanderia. Aí eu posso pegar também o meu escritório e também abdicar do meu escritório, o prédio também, porque sobra espaço. São 13 garagens, né, que sobraram. Dá para fazer uma lavanderia e um escritório compartilhado. Um escritório que vai ter sempre uma impressora melhor que a que todo mundo tem, vai ter sempre papel, sulfite e todas as necessidades de um escritório. Um Wi-Fi super bom. E tudo isso, vamos lembrar que tem assim, a empresa que desenvolve essa metodologia, a empresa que desenvolve o app e a pessoa que faz ainda a manutenção. Então, assim, é geração de emprego, facilitação de serviço, melhoria da qualidade de serviço e economia sendo gerada. Do dinheiro que eu pago menos e do dinheiro que eu consigo fazer além disso. Então, assim, todos os dias a gente consegue olhar ao nosso redor e reinventar a nossa própria história. Se a gente não... Assim, só de poder ter a oportunidade de estar compartilhando essa ideia aqui com vocês, que é uma das tantas que todos nós temos aqui todos os dias, já é uma oportunidade de eventualmente, despertar em alguém o interesse de estar fazendo alguma coisa parecida. Bom, gente, pode ir embora, já valeu, porque depois dela falar do conceito, ela já deu um exemplo. Então, pode ir embora, gente. Eu acho assim, já valeu a palestra. Morris, vamos lá, que com tanta mulher, coitada, a gente precisa lembrar que a gente tem que deixar ele falar. Obrigado. É difícil até complementar, porque realmente vocês falaram muito bem, né, sobre o que é economia colaborativa e criativa, mas eu queria dizer que quando eu assisti o vídeo da Isabela a primeira vez, eu descobri que eu era um criativo e não sabia. Porque você falou lá de desenvolvimento de software, né, que está incluso na economia criativa. E eu sou desenvolvedor de software, e é uma engenharia de software, né, é exatas. Então, desenvolver software é 1 e 0. Você acha que é uma coisa que não é para criativo, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando eu desenvolvia software, e eu tive a sorte de trabalhar com meu pai, então eu tinha bastante liberdade, às vezes eu passava madrugadas lá em casa programando, e tirando da minha cabeça, colocando não no papel, mas no código, tudo que eu tinha de ideias para o software funcionar. E era uma coisa que eu me inspirava, colocava lá para funcionar, a gente testava com os clientes, funcionava, e era o máximo. Então, eu conseguia, de alguma forma, materializar, né, as ideias que eu tinha. Isso acabava sendo um super trabalho de colocar a criatividade para fora, né? Enfim, antes mesmo de desenvolver software, eu fiz, junto com o colegial técnico, de publicidade e propaganda. E aí eu vi e falei, não, isso não é para mim, não tem nada a ver. E aí hoje eu vejo que tem muita ligação com as coisas, né? E eu acho que, realmente, né, o que foi falado, o fato de a gente estar aqui é economia criativa e colaborativa ao mesmo tempo. A gente está num espaço que foi cedido gratuitamente pelo Google Campus, né? O fato da gente se conhecer é o de um trabalho em rede que faz parte dessa nova economia, né? Eu estava pensando várias coisas aqui enquanto vocês falavam. Há 3 anos atrás, eu nem imaginaria que eu estivesse aqui falando sobre o que a gente está falando hoje. Eu estava em outro mundo, como se fosse uma vida passada. Qual era? A gente tinha uma empresa que desenvolvia software de reserva online de hotel. Nada a ver com o que a gente está fazendo. E a empresa foi vendida, e aí, em menos de 2 anos, dobrou o número de funcionários da empresa, mudou completamente a cultura, etc. e tal. Foi aí que eu comecei a me sentir um peixe fora d'água. Eu falei, isso não está mais fazendo sentido para mim.
E aí eu tive que me reinventar, mas foi uma coisa natural, porque eu fui buscar o que me movia, né? E aí eu comecei a descobrir esse mundo novo de startup, empreendedorismo, negócios sociais, e ligar isso com coisas que me moviam, com paixões. E aí, nesse meio tempo, eu estava fazendo trabalho voluntário numa casa de repouso, e lá foi a primeira vez que eu mexi num iPad. Eu ia lá aos finais de semana ajudar os moradores, os idosos lá, a mexer no computador, entrar na internet e tal. E aí eu comecei a me sensibilizar com o tema justamente nessa época, porque eu ia lá aos finais de semana, que quando era, teoricamente, quando eles recebiam visita de família. E eles quase não recebiam visitas de família, e ficavam lá de dia assistindo televisão e tal, e adoravam contar as histórias de vida dele, e eu ouvia falar, poxa, histórias maravilhosas de vida que não estão sendo compartilhadas, né? E depois teve a história da minha avó, que faleceu, que era super ativa, trabalhou até os 80 anos e tal. A partir do momento que ela parou de trabalhar, a saúde dela decaiu super rápido. Mas num desses finais de semana que eu estava lá, ajudando eles a mexer no computador, chegou uma senhora e falou, olha, o meu filho me deu esse iPad aqui, você pode me ensinar a mexer nele? Eu falei para ela, olha, eu nunca mexi, mas vamos aprender junto. E foi assim que foi a primeira vez que eu mexi no iPad. E é uma coisa que é super intuitiva. Você vê hoje crianças mexendo e você vê adultos, idosos, qualquer um, porque ele é super intuitivo. Você vai com o dedo para lá e para cá e pronto. E eu acho que isso que é o legal da tecnologia, e é o que me sempre fascinou na tecnologia, é que ela é cada vez mais acessível, não só do ponto de vista financeiro, né, mas do ponto de vista de usabilidade. E eu acho que essa é a grande transformação que a gente está vivendo na questão de economia colaborativa, né? Como a Denise falou, essa questão de troca, que tem tudo a ver com a economia colaborativa, sempre existiu, né? Se for pensar, a gente está voltando no tempo do escambo. Só que hoje a tecnologia permite a gente fazer isso de uma forma diferente, mais ágil, mais inteligente, mais confiável, que acho que é o principal, né? Como que eu vou deixar um cara entrar na minha casa? Aliás, esse final de semana passado, eu fui passar o fim de semana na casa da minha irmã, que mora em Santo André, com os meus sobrinhos, e aluguei meu apartamento no Airbnb, né? Eu moro sozinho, e não foi a primeira vez que eu fiz isso, e foi super tranquilo. Não só foi tudo bem, como eu cheguei em casa e tinha um monte de cerveja na geladeira. E dinheiro, exatamente. A gente vem para cá de Uber, etc. Então, por que isso funciona? Porque tem a questão de um avaliar o outro, as duas partes se avaliam. Você avalia o motorista do Uber, você avalia quem dorme na sua casa, quem dorme na sua casa avalia a sua casa, e assim que gera essa confiança que a economia colaborativa funciona hoje em conjunto com a tecnologia, né? Gera relacionamentos também. Exatamente. E que é justamente o que eu ia falar de trabalhar em rede, né? Eu conheci a Denise porque, quando eu comecei a me envolver nesse tema de longevidade, envelhecimento e tal, eu comecei a participar de grupos e a eventos, e hoje tem bastante, apesar de a gente ainda estar militando muito, mas há 2 anos e pouco atrás tinha menos ainda, mas tinha um grupinho pequeno lá que se reunia de vez em quando num espaço de coworking, que é aqui o Google Campus, naquela época ainda tinha muito menos. Inclusive o Google Campus é um espaço gratuito, você pode vir aqui trabalhar quando você quiser. E aí a gente se conheceu numa palestra e tal, e assim foi, e a gente começou a fazer coisas juntos, e estamos aqui já fazendo, não sei quantos eventos a gente fez junto. Então, é isso, você, com o uso da tecnologia, e você está fazendo uma coisa que você faça por paixão, mas não adianta só usar a tecnologia e ficar atrás do computador. Você tem que ir para a rua, você tem que participar desses grupos, desses eventos, para trocar com as pessoas, e assim a coisa flui meio que naturalmente, né? Eu vou complementar. Primeiro, eu realmente vou ter que usar super da minha criatividade, porque eu não tenho mais roteiro. A gente foi falando tudo. Eu queria só completar, falando um pouco dessa questão, né, dos desafios e das oportunidades, também um pouco com a minha experiência pessoal e profissional. O Morris trabalhava numa plataforma de venda online. Gente, eu trabalhava numa empresa que tinha 7.000 faxineiros, porteiros e vigilantes, e era uma terceirizadora de mão de obra. Vocês imaginam o meu dia a dia com 7.000 pessoas com nível de escolaridade bastante baixo, prestando serviço. Minha vida era uma loucura. Eu tinha aquele Nextel que ficava pipi, pipi. Era um inferno. E
eu acho que a coisa que mobiliza a gente para a gente realmente procurar esse meio de começar a entrar no veio de compartilhar, de acreditar nas pessoas, de criar essa rede, é realmente dar sentido. A gente ainda é de uma geração, eu sou de uma geração que a gente tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, né? A gente tinha que trabalhar para construir, para comprar o apartamento e para acumular coisas que estavam lá, de certa forma, pré-estabelecidas. E tudo bem se não fizesse sentido e se não fosse uma coisa que você gostava. Não tinha muito problema. Não vai fazer o que você gosta? O mundo é desse jeito, a gente precisa ganhar dinheiro e ponto. Eu sempre conto... Eu sou da época que tinha magistério em vez de colegial, né? E eu queria fazer magistério. Meu pai falou, não, você não vai ser professora de primário, vai ficar pobre para sempre. Não fiz, né? E depois acabei fazendo administração, porque ele tinha feito administração. Com 17 anos, ele me deu um guia do estudante. Eu gostei de tudo. Psicóloga, dentista, enfim. Daí você ia daquela coisa que era possível, a minha mãe falava, é melhor você pegar um trabalho que você possa fazer seu horário quando você for ter filho. Enfim, foi assim que eu escolhi a minha carreira com 17 anos. E é o que todo mundo falou, como que a gente vai viver 90 anos com a carreira que a gente escolheu desse jeito com 17, né? Não tem sentido. Então, também eu acho que é muito libertador. É óbvio que a gente precisa fazer um exercício financeiro, a gente precisa estar numa situação confortável, né? Porque conta para pagar todo mundo tem. Eu não estou aqui para dizer, olha, gente, vamos se livrar de tudo, e não é desse jeito, né? A gente tem que fazer um exercício financeiro e estar num momento confortável, muito também pensar, poxa, qual é uma forma de eu ganhar dinheiro que eu nunca pensei? Alugar o meu apartamento e cuidar dos meus netos ou dos meus sobrinhos, e daí eu alugo o meu apartamento enquanto eu ainda... olha que legal, você vai curtir seu neto, você foi curtir seu sobrinho e ainda aluga o apartamento? Quem pensava nisso, né? Posso fazer um comentário? Lógico. Muitas vezes a gente vem admirar uma pessoa que trabalhou até o dia que morreu, mas a gente não sabe que ela trabalhou porque ela não podia largar o osso, porque ela construiu um tipo de vida que, se ela não fosse para o escritório, o império caía. Isso acontece todos os dias. Então, assim, a gente pode pensar em já estar remodelando os nossos negócios, nossos modelos de negócios, da mesma forma que os jovens já estão não querendo construir esse tipo de negócio, porque a gente precisa, sim, a gente precisa de dinheiro para viver. Agora, o dinheiro não precisa vir exatamente de trabalho, e muito menos um trabalho que seja 9 horas por dia. Então, assim, tudo isso tem que ser redesenhado, readequado às nossas vidas pessoais, e para a gente compartilhar com as pessoas, discutir, para que isso se torne também um desejo público de consideração para uma renovação do nosso sistema de trabalho, enfim. Então, resumindo, o que eu queria dizer é assim, realmente pensar que, né, olhando daqui, vendo, né, os rostinhos, a gente consegue fazer algum raio-x etário, pensar que a gente está num momento que a gente precisa encontrar sentido. A gente está ganhando muito tempo. A expectativa de vida da gente, quando você faz aniversário, você ganhou mais tempo. Você faz outro aniversário, você ganhou mais tempo. E a gente precisa encontrar sentido para viver esse tempo. Não dá para viver sem sentido, gente. A gente precisa ter sonho, a gente precisa ter objetivo. E daí, se o trabalho faz parte dessa realidade, aqui a gente está com pessoas super inspiradoras para que a gente pense em alternativas diferentes, talvez, do que aquela que eu pensei com 17 anos. É muito importante isso. Quando você fala, eu várias vezes escuto assim, eu vou trabalhar até o dia que eu morrer. Talvez isso não seja uma opção. Talvez a gente seja abatido por uma doença que nos fragiliza e que faz com que a gente faça um novo projeto, porque é outra realidade. E daí? A gente tem que fazer um novo projeto. Mesmo que a gente esteja numa outra situação de fragilidade maior e que aquele trabalho não é mais possível. Porque senão o que a gente faz? Deprime, fica vivo, porque não morre, né? A gente hoje, para morrer, eu costumo dizer, está difícil. E daí você fica vivo. Como?
Não, gente, vocês estão rindo, né? Eu falo. Às vezes falam assim, não, é Deus, né? Eu tenho minha religiosidade, né? Mas é Deus que vai decidir. Deus está tendo um trabalho hoje em dia, porque a ciência está fazendo com que vidas se perdurem. Daí eu pergunto, quem é responsável para dar sentido na nossa vida? Nós, gente. Essa responsabilidade é nossa. E se para a gente faz sentido trabalhar mais tempo, a gente vai ter que se inspirar com pessoas como essa, com jovens que estão aqui trabalhando o tempo inteiro. Vem para cá, traz o laptop, o iPad, senta. Sente, esse ambiente é super gostoso. Eu realmente faço esse convite, não sou a dona do Google Campus, mas seria ótimo se a gente fosse. Mas, poxa, o Morris falou assim para mim, olha o desafio, eu vou inscrever nosso evento no Google Campus, porque a gente, na virada, você cria o tema, você vai atrás do lugar, enfim. Eu falei, lá, super competido, né? Não vamos conseguir. Beleza, Denise, conseguimos. Eu falei, uau. Daí ontem, esses dias, porque daí eu falei, pô, conseguimos uma vez, vamos fazer mais coisa lá, né, Morris? Daí eu falei, pô, por que você acha que eles deixaram a gente trabalhar lá? Porque é legal trazer vocês para esse espaço, né? Ele falou assim, primeiro porque o tema que a gente trouxe tem a ver, obviamente, com o prédio, né? A gente está falando de economia criativa, colaborativa, isso aqui é um prédio com essa proposta. Segundo, porque eles querem trazer o tema da longevidade do envelhecimento para um campus que é, né, majoritariamente de jovens. Olha que bacana. Né? Então, eu falei, nossa, Morris, vamos pensar mais 10 coisas para trazer para cá. Eles falaram que é interesse deles aqui de aumentar a média da faixa etária das pessoas que frequentam. Tem muito jovem. E não tem por que ser só jovem. O espaço é para todo mundo. Né? O que é jovem? É uma boa Alguém pergunta. que sabe responder o que é jovem? Isso é um bom desafio. A gente ainda se apega numa linguagem que é etária, né? E a vida realmente, no futuro, não vai ser mais dividida cronologicamente. Mas, infelizmente, a gente tem esses vícios de linguagem de se apegar em definições que são etárias, né? Quem é jovem, quem é meia-idade. Pelo quê? Então, eu acho que vai ser por fase de vida. E a gente vai determinar. Eu acho que vai ser por interesse. Por Pode exemplo, ser. Seguramente aqui deve ter muitas pessoas que têm os mesmos interesses de algum jovem que está lá em cima. Então, acho que os grupos de interesse, eles vão, como são as novas escolas, Escola da Ponte, essa nova visão da educação, como na Finlândia, quer dizer, os grupos de interesse, e aí eles ficam potencializados, porque você pegar um grupo de pessoas com muita experiência e com uma bagagem de vida, e um jovem que tem toda essa força, quer dizer, é meio lugar comum que eu estou falando, né? Pegar um jovem ou velho, mas eu acho que os grupos de interesse vão realmente alimentar a economia criativa. Faz sentido? Eu vou pegar já que eu tenho que ser bastante criativa, porque o meu roteiro, gente, já era um papel. Eu quero que a Anitta, a gente se conheceu, né, Anitta? Porque eu estava fazendo um trabalho, esse trabalho do Plano de Diretrizes do Envelhecimento da Comunidade Judaica, a gente tinha lá que atender um item de moradia, né? Ontem mesmo eu estava num evento, eu trabalho numa ONG que chama Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, além de trabalhar na Angatu, que é muito gostoso a gente poder fazer coisas voluntárias também. E a gente estava discutindo onde vamos morar em 2030. Né? Qual é essa nova proposta de moradia? E daí me falaram, pô, você precisa conhecer o prédio que eu fui, porque vem dentro dessa questão de co-housing, de morar de maneira mais compartilhada e tudo. Então, eu quero que ela conte um pouco do prédio, primeiro porque ele é um negócio. Né? Então, ele é um sonho, mas ele é um negócio. Então, para a gente, de novo, já que a gente aproveitou, hoje eu tenho certeza que vocês vão voltar para... Eu, infelizmente, moro numa casa, porque eu estava pensando já em como que eu vou dividir os espaços da minha casa. Mas vocês vão voltar, para quem mora em prédio, vai voltar para o prédio e falar, puta, eu vou trazer uma ideia revolucionária para esse síndico. Mas eu quero que a Anitta conte um pouco de como nasceu o conceito do lugar que ela mora hoje,
E é um conceito que vendeu, um conceito de negócio, que atendeu na verdade, uma necessidade pessoal, um desejo, um sonho pessoal, mas também um conceito de negócio, que eu acho que isso é um grande segundo exemplo, depois do da Isabela, do que é usar a economia criativa e a economia colaborativa junto. Vou falar de 2 exemplos que eu vou chamar de produto para ficar mais fácil, mas são 2 exemplos. O primeiro exemplo é o Companhia dos Amigos. Então, de novo, estamos falando da crise, eu não podia jogar basquete o tempo todo. Então, saí do Chicago Bulls, construímos os Los Angeles Lakers, porque tinha que, né, mandar. E aí também, tudo baseado no meu sócio, né, fizemos uma trajetória pela Itália, para a origem, né? Então, via Roma, via Nápoles e via Firenze. Então, fomos para a Moca, descobri a Moca, sou apaixonada pela Moca, e também descobri a particularidade, a cultura. Nesse momento, eu precisei vender meu apartamento para investir na própria empresa. Na venda do apartamento, eu falei, bom, eu vou vender o apartamento e vamos construir alguma coisa que, lógico, que essa visão já estava totalmente impregnada em mim. Eu não sabia nem que chamava economia criativa, nem economia colaborativa, mas é uma visão de mundo, né? Então, eu brinco que eu trabalho com construção de imóveis e de significados. Então, a construção do significado, assim, eu gostaria de morar num lugar onde eu pagasse muito menos condomínio do que eu pagava, que é um absurdo que a gente paga, né? E que eu pudesse compartilhar os espaços, não como assim um prédio churrasqueira, espaço fitness, espaço gourmet, mas que realmente fosse usado. Então, a minha parte na construtora é a construção do conceito, que é o jeito que eu descobri para pôr minha criatividade, ter um nome mais assim pomposo e ninguém me cercear tanto. Então, o que eu tinha? Eu tinha um apartamento, tinha móveis muito bacanas. Aí eu falei, bom, já sei, a parte comum eu vou decorar com os meus móveis. Então, já começou a diferente. Vou chamar algumas pessoas que compartilham dessa ideia. Então, tinha um sobrinho, que é um cientista, tinha um amigo que é do Disque Denúncia, superintendente. Fui juntando assim. Aí, fiz um jantar em casa e falei, olha, tem um terreno ele era o dono da Marcas Famosas, o seu Adib. E ele ofereceu um terreno pequeno, de 1.000 metros quadrados. Já tem um projeto aprovado, mas são aqueles apartamentinhos pequenininhos. E se a gente modificar o projeto, vocês topam? Então, quanto vai mais ou menos custar? Então, aí entra a engenharia, né, de custos, né? Então, vai custar mais ou menos tanto metro quadrado. Então, quanto nós vamos cobrar para administrar X? E aí, a construção deste prédio foi muito, apesar de já ter um projeto aprovado, foi muito compartilhada com quem foi morar. Então, qual era uma coisa importante para aqueles 30% que deram um arranque? Biblioteca, todo mundo gostava de estudar. E um era professor, queria dar aula lá. Então, a biblioteca do prédio é uma biblioteca que todos nós doamos um pouco dos nossos livros. Então, não precisa ter aquela biblioteca enorme em casa que eu tinha. Então, está lá, é compartilhado. Cômodo para virar. Mais um cômodo para virar. Ela, quando ela estava falando, eu estava pirando aqui. Eu falei, menina, que coisa linda que ela está falando. Então, tem a biblioteca e tem a mesa, uma mesa super legal, onde tem uma agendinha super fácil que você marca. Então, hoje eu vou dar aula de inglês. Tem uma professora de inglês, um professor de inglês, um professor de matemática. Tenho eu que, às vezes, atendo grupos para desenvolvimento da criatividade para a resolução de problemas. Aí tem um monte de nome complicado, Design Thinking, Canvas, não sei o que lá, que eu curto essas coisas. Então, eu junto gente mais jovem com gente mais velha e o mais novo ensina para o mais velho. Mais ou menos isso que eu faço lá. Depois tem um espaço grande que seria a sala de jantar, mais um cômodo. Mais um cômodo. 3. Não tem lavanderia, não tem biblioteca. Uma lavanderia no segundo exemplo que eu vou dar. Não tem. Não, mas sala de jantar. Brincadeira. É tão gostoso você juntar nessa sala. Então, às vezes a gente assiste a Copa do Mundo, a gente assiste na biblioteca todo mundo. E nesse espaço onde tem a cozinha e a sala de jantar, tem uma lareirinha e tal, a gente cozinha muito. Tem um dos nossos vizinhos, que chama Alejandro, que até participou do MasterChef. Ele não foi
convidado, mas ele participou dos 70 que foram. Então, lá mesmo ele filma, ele faz uma empanada fantástica. Aí tem, junto com a piscina, e tem a horta, que todo mundo vai, então, você vai, pega salsinha, alecrim, não? Tem um lugar para meditação. Então, o que acontece? A minha neta, quando foi a primeira vez, ela olhou fascinada, falou, vovó, agora vamos no seu quarto? E era essa a intenção que eu queria, porque quando ela pegou o elevador, ela foi no meu quarto. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para falar que, quando a gente fala de sustentabilidade, é um termo muito amplo. E eu consegui uma definição que, para mim, ela é muito didática, ela é muito simples. Que a sustentabilidade não está só em você fechar a água, economizar nos recursos naturais. Mas é na relação entre as partes, é na relação entre o negócio, entre a natureza, entre as pessoas, entre o poder público. Então, quando você começa a fazer a relação, você está agindo de maneira sustentável. E a forma como eu entendi, porque aí eu também comecei a estudar essa coisa do clima, de poder participar de alguns congressos, como eu entendi que eu podia trazer para o negócio, foi fazer o reuso de água, que é um recurso que a gente sabe a nossa necessidade. Fazer o reuso de água, hoje, ele passa a ser uma regra de arquitetura e de engenharia. Quando você faz antes, você lida com uma dificuldade enorme, porque você não tem ainda a lei, você tem resoluções. Então, você tem resoluções que o governo dá, que estão pensando. Então, poder ter sido pioneira, e é um custo a mais, né? Então, para esse custo ser minimizado, você faz o seguinte, você chama os engenheiros, você senta lá e fala, como é que a gente faz? Dentro desse projeto de hidráulica, para você pelo menos contemplar que essa água aqui, ao invés, uma água limpinha, que é a água que a gente lava a mão, ao invés dela ir direto para o esgoto, que ela possa ir para o vaso sanitário. Já é também um jeito diferente de você pensar o uso do recurso. Era um adendo. E aí, por aí afora, eu já fui para outros universos da sustentabilidade. Mas, voltando ao prédio Companhia dos Amigos, ele tem um formato. Ela me perguntava, antes da gente começar aqui, mas precisa ter amigos? Sim, você junta um grupo de amigos, que é para dar o inicial, a liga. Porque se você... E aí, depois, as pessoas que vêm acabam sendo as pessoas de interesse. Então, você não é que você cria um estatuto, mas você compartilha. E uma coisa que nasceu, de uma vez estava no hospital com uma pessoa ajudando, e aí eu vi aquela luzinha, né, vermelha, chamava a enfermeira. Aí eu falei, nossa, se a pessoa se machuca, como é que mora sozinha, né? Como é que você mora sozinha? E aí tinha uma amiga que tinha se machucado, então eu fiz uma adaptação e chamei de termômetro da amizade, e botei dentro de cada apartamento. Então, tem uma luz verde. Quando eu aperto a luz verde, que eu chego em casa, significa para os outros apartamentos e para a caseira, porque não é zeladora, é caseira, que eu estou disponível para ver televisão, para ir lá embaixo, para bater papo, comer pipoca. Quando eu aperto a amarela, significa não me incomode, porque eu estou ou com meu neto, eu estou dormindo ou estudando, enfim. E quando eu aperto a vermelha, significa problema de saúde e segurança. Por quê? Porque entre nós, temos as nossas combinações e uma ajuda o outro. Então, para fazer isso e convencer os engenheiros, digamos, eu vou falar aquela palavra, é só difícil. Mas está lá, entendeu? E é usado, e é uma coisa assim, mas é bem bacana, é muito, e foi divertido, saiu em revista americana, foi mídia espontânea na Veja, foi assim, para mim, acho que foi a primeira vez que eu tive uma nota que não era vermelha dentro desse universo. Sabe? Eu acho que é legal que, eu até perguntar se tem apartamento para alugar lá, todo mundo aqui se interessou, né? Mas eu acho que faz... É legal, não é? Então, muito. Eu acho que dá... Assim, eu tenho... Eu me proponho, eu tenho... O que eu tenho assim, para comunicar? Eu tenho Facebook, que é a Anita Prado Ferrari, e tenho... Eles vão me ajudar a divulgar mais... A gente vai fazer um café comunitário na sala de jantar. Não, vou contar uma coisa engraçada. O cara da Veja, quando entrou lá,
ele foi porque alguém mandou, né? Alguém assim que achou, legal. Aí ele tocou a campainha, ele foi com um mau humor, que vocês não imaginam. Eu esqueci o nome do jornalista, me perdoe se ele estiver vendo. E aí, Lembra, né? Melhor você não lembrar. Mas... Eu abri a porta, ele falou, eu quero saber. Assim, acho que na fantasia dele, ele está falando, mais um daqueles prédios grandes que o amigo do amigo mandou vir aqui. Bom, ele entrou e falou, eu tenho 15 minutos, assim mesmo. Aí eu falei, puxa, eu preparei um café com leite para você e tal. Aí, quando eu abri a portinha, café com leite e bolo. E a caseira, que é muito engraçada, a Marli, que trabalha comigo, que também foi pensado bastante nela, porque eu tinha uma empregada há muito tempo, eu falei, como é que eu vou transformar essa empregada, que é maravilhosa, em compartilhar com as pessoas. Aí eu compartilhei, eu fiquei com 2 dias por semana, um período na minha casa, e ela organiza o prédio, ela é MBA em administração. E aí, essa menina, que é a Marli, ela fez um café com leite. Bom, ele ficou 5h30. Bom, e eu ganhei 3 páginas da Veja. Gente, só vou lembrar, se vocês quiserem fazer pergunta, lembrem que vocês vão ter que anotar, porque a hora que eu abrir, a gente tem que estar com as perguntas anotadas, daí tem a Judite aqui e a Ana, que é só levantar a mão, e a Nair lá na ponta, que é só levantar a mão para a gente poder pegar os papéis. Eu queria que você contasse, Isabela, um pouquinho também da escola, né? Como que nasce um conceito, que eu tenho certeza que é tão inspirador quanto o da Anitta também, para a gente também, né? Eu acho que a gente está aqui com pessoas tão inspiradoras para trazer um pouquinho. Como que nasce a escola também? Por que você fez o negócio? Me conta. Me conta, não, conta para todos nós. Depois de ter atuado como consultora e produtora cultural por alguns anos, fazendo muitos projetos, nas áreas criativas, eu percebi que faltava, assim, que o mundo já apontava por um processo de mudanças muito veloz e o nosso aprendizado ficava defasado muito rápido. Um curso hoje numa escola formal, ele demora mais ou menos uns 2 anos para ser desenvolvido, aí ele é implementado naqueles 4 anos que ele está sendo implementado, né, uma faculdade básica, por exemplo, ele já ficou velho, porque o mundo já mudou e a base das matérias que compõem aquele curso não puderam ser atualizadas. Então, o ensino não formal, para acompanhar isso, eu percebi que era muito importante. Então, montei algo que, apesar de se chamar Escola São Paulo, a ideia era que o aprendizado se desse não só dentro de uma sala de aula, mas também numa visita a uma exposição, num café, num debate que ocorresse ali, numa biblioteca. Isso tudo que a Escola São Paulo teve em seu espaço até o início desse ano, quando eu percebi que, para ela continuar oferecendo esse tipo de aprendizado, ela não precisava mais ter um custo fixo. Eu brinco que eu aprendo comigo mesma. Eu fico disseminando a ideia de ter uma economia compartilhada, de usarmos exemplos como Uber e Airbnb, e depois dela ter crescido mais do que eu queria, porque eu percebi que eu virei uma administradora de prédios e me afastei do que eu gostava de fazer, o que eu mais gosto de fazer é pesquisa, que é o meu maior talento, é pesquisa de comportamento. E por isso que eu desenvolvi a Escola São Paulo, porque eu busco perceber o que é que está por vir, né, para onde o mundo está caminhando, o que a gente precisa de base, em que a gente precisa se preparar, como nos capacitar. Então, eu transformo aquela percepção do que uma ferramenta que a gente precisa usar num mundo que está por vir, transformo aquilo em aprendizado e disponibilizo em salas de aula. Hoje eu percebo que eu não preciso mais ter essa sala de aula, que eu posso ocupar tantas salas vazias que tem em São Paulo todos os dias, e mais preparados do que as que eu podia manter, porque o mundo muda, às vezes, dependendo do curso ou da atividade, precisa de uma sala diferente, de um equipamento diferente.
Porque quando a gente pensa em uma economia compartilhada, a inovação se dá mais rápido também. Porque, vou dar um exemplo simples para vocês. Eu tenho um espaço que tem 4 salas de aula. Então, eu tenho 3 períodos para oferecer essas 4 salas de aula, atividades. Então, eu tenho que desenvolver 12 atividades por dia para justificarem aquelas 4 salas de aula que são únicas e exclusivas para cursos. Eu preciso ter uma equipe para desenvolver atividades para essas 12 salas de aulas, porque eu preciso ter um custo fixo, que é, né? Então, uma coisa vai gerando a outra. Eu tenho que ter uma equipe fixa para desenvolver aquilo e, ao mesmo tempo que existem, né, no mesmo bairro, várias salas desocupadas, como vocês, como nós estamos hoje ocupando essa daqui do Google, que eles cederam porque estava vazia. Então, o Uber, gente, parece hoje uma grande novidade, vai acabar também, porque com o carro compartilhado, que você, com o seu computador, com o seu celular, você chega e abre a porta do carro e entra e utiliza, daqui a pouco, quando tiver o carro sem motorista, a gente vai poder usar esse carro como táxi também. É mais barato esse carro do que um táxi hoje. Aliás, o Uber ontem começou a testar, de fato, o serviço sem motorista nos Estados Unidos. Em Nova York, né? E esse carro vai ficar estacionado nas nossas ruas, como ficam as bicicletas hoje em dia. Isso vai acontecer em São Paulo já antes do final do ano. Mas ainda a gente vai ter que dirigir, ou alguém dirigir, mas daqui a pouco não vai precisar mais. Então, assim, o modelo de vida que eu recomendo é uma mochila nas costas. Assim, Dei para a Isabela, a gente se conheceu, eu falei, Isabela, onde é a Escola São Paulo? Ela falou, aqui, na minha mochila. A menina da mochila. Então, assim, nós temos, né, esse mundo compartilhado, colaborativo, nos permite contato com mais pessoas. Nós temos também a possibilidade de estar em contato com pessoas, sejam nossos filhos, nossos netos, e ao invés da gente manter aquela postura de nós que sabemos e a gente que dita as regras, quem sabe a gente pode inverter a situação e aprender a ouvir. Porque hoje um jovem de 7 anos de idade, quando entra no primeiro curso da escola, ele olha para o professor e percebe que o professor não conferiu nada no seu aplicativo naquela manhã. Então, ele já sabe que a notícia do dia está mais quente na cabeça dele do que do professor. No primeiro dia de aula, o professor tem descrédito com o aluno. Isso é um fato. Claro que aquele professor tem muita coisa para ensinar, mas o jovem está mais interessado em editar o aprendizado que ele quer ter. Por isso, as escolas hoje estão totalmente se redesenhando. Porque a gente tem... Qualquer pessoa hoje pode ser um expert em praticamente todos os assuntos, não vou entrar em questões como engenharia, construir um prédio pode cair, medicina, etc., mas tem muito conhecimento que a gente consegue só fazendo pesquisa no Google. Quer dizer, você coloca uma palavra lá e você já sabe como escrevê-la, como traduzi-la, onde empregá-la, onde é que você encontra, e todas as informações. Então, eu acho que a ideia da mochila nas costas é que nos dá a mobilidade necessária para, a cada momento, o mundo mudou e a gente mudar junto. Gente, vocês estão na frente de uma jovem que tem uma escola de mochila e uma senhora que tem uma escola de cesto, que é a escola Rá. Eu tenho um cesto que eu boto as coisas lá e vou onde tem que ir, né? Eu acho. E aí eu vou fazer uma pergunta assim: quem aqui na sala é bem organizado com finanças? Pode levantar a mão. Nossa, que demais! Olha, eu participo de algumas sociedades colaborativas. Sociedade colaborativa é aquele grupo de jovem que faz, eu faço trabalho voluntário, porque eu presido um instituto chamado Eco5, que é um instituto voltado para o colaborador da construção civil. Ai, gente, eu vou ter que contar uma história. Logo que eu entrei na construtora, eu me achando a rainha da cocada. Sei tudo, criativa, passei pela área de publicidade e tudo. Então, eu vou fazer... Sabe o churrasco da laje, que você faz quando faz a primeira laje? Então, foi o Los Angeles Lakers lá que eu fiz. Então, na laje... Eu falei assim, vou fazer um karaokê. Aí fiz super bonito, fiz uma exposição de fotos, também já colaborativa, os engenheiros fotografaram, fiz a exposição. Bem assim, crochê. E pus o karaokê. Aí começou, né? Aí uns pegavam o violão. Só que eu falava, mas, gozado, eles estão cantando tudo diferente daquela bolinha, né, que pula do karaokê.
Ahá! Ninguém sabia ler. Então, você entende? Quer dizer, você vai com boa intenção, mas o universo onde eu estava curtindo, lógico, tinha todo esse lado idealista, colaborativo, mas eu não estava olhando ninguém. Bom, aí nasceu o Eco5, que é um instituto que promove, por exemplo, vou fazer uma obra, sei lá, em Mogi. Então, eu vou articular com as escolas e as universidades do entorno para fazer um projeto de alfabetização. Aí eu trago alguém para falar sobre longevidade, que você tem bastante colaborador mais velho. Então, uma Isabela da vida vai lá e fala com os dados e tal. Aí eu levo um dentista. Então, é trazer um pouco esse tipo de discussão para um outro nível, bom, então, mas eu também me perdi, porque eu quis contar essa história. Não, peraí. Não, é que esse vai até amanhã, porque é muito interessante isso. Quer dizer, a gente, quando você vai trabalhar numa coisa, você descobre que o universo que você quer é diferente daquele que é necessário. Então, esse diálogo, eu pergunto para vocês, quem aqui é organizado financeiramente, porque nesses grupos que eu transito, todos precisam de pessoas organizadas financeiramente. Porque mesmo esse jovem que usa o Uber, que faz tudo isso, ele tem uma dificuldade muito grande de entrada, saída e saldo. E eu acho que é uma grande oportunidade, porque se você consegue estabelecer uma relação e um diálogo com esse jovem, você traz um tipo de cultura que podem me argumentar que, mas tem um aplicativo Conta Azul, tem. Mas, se ele não tem a disciplina, ele, às vezes, acaba não acionando. E se ele não entende o conceito do entrada, saída e saldo, do pagamento dia tal, é mais difícil para ele. Então, eu acho que, por meio do diálogo e por meio de todo esse conhecimento que a gente adquire, unir as pontas é produtivo para os dois lados. Eu não sei se eu estou lançando alguma coisa que é muito evidente, mas eu sinto muito, como eu transito muito com jovem, tanto de todos os níveis sociais, desde o da favela, com trabalho voluntário, até o que está montando a sociedade colaborativa e está criando aplicativos, eu sinto é uma deficiência, é um conhecimento financeiro. Então, fica aqui a dica. Eu tenho que dar uma costurada, né? Senão eu queria que você, Morris, falasse também dentro desses conceitos como nasceu o Mature Jobs. A gente, na verdade, eu brinco assim, eu me meto no Mature Jobs de vez em quando. A gente vai, vamos tomar um café para fazer tal coisa. Daí eu falo, e aí, como tá? Agora eu quero fazer alguma coisa. Eu falo assim, eu acho isso. Daí eu saio e falo, ele nem perguntou minha opinião. Mas eu já tinha dado. Enfim, eu queria que você contasse um pouco de como nasceu o Mature Jobs e como ele está hoje, né? Na verdade, é a última rodada e depois eu vou abrir para pergunta. Então, quem tem pergunta já coloca para as meninas. Como que está o Mature Jobs e como ele nasceu? O que a gente pode trocar com ele sobre isso? Legal. Bom, eu falei um pouco da minha reinvenção, né? O Mature Jobs ele é fruto disso, do fato de eu estar numa outra empresa que foi vendida, etc. e tal. E aí, como que eu cheguei nisso? Muito com o Google, que a Isabela falou, né? Então, lógico, teve o start desse trabalho voluntário que eu fiz, a história da minha avó, alguns pontos que foram se ligando, eu não estava mais querendo trabalhar só pelo dinheiro, aquilo já não fazia mais sentido, etc. e tal. E aí eu me interessei por esse tema, resolvi, vou tentar um projeto. Na verdade, eu tive um insight a partir de um projeto que, não sei se vocês, acho que muita gente viu, não sei se vão lembrar, do CNA, que fez muito sucesso, mas isso já faz uns 2 anos, que o CNA colocou alunos da escola de inglês, jovens, para conversar com idosos que moram numa casa de repouso nos Estados Unidos. Via internet. E um projeto que ganhou prêmios e tal, muito legal. E quando eu vi aquilo, me deu um insight, por causa do trabalho voluntário que eu estava fazendo. Eu falei, podia fazer uma coisa dessas, pensando nos jovens, para conversar com esses moradores dessa casa de repouso,
para trocarem experiências, darem atenção, etc. E aí fui participar de um programa que eu conheci, não sei se foi pelo Facebook, pelo Google, etc. Não precisava pagar nada, é um programa de uma ONG que ajuda projetos de impacto social que usam tecnologia, etc. e tal. E comecei a desenvolver e foi aí que eu entrei de cabeça nesse mundo. E acho que além da curiosidade, que é muito importante para a criatividade, a cara de pau é extremamente importante, né? E aí eu comecei a ter cara de pau. Fui nesses grupos, nesses eventos, falar com pessoas como a Denise, porque eu nunca estudei e nem tinha pretensão de estudar, de fazer um mestrado, etc., no assunto. Eu comecei a pesquisar, entender como que estava a questão do envelhecimento e conversar com as pessoas para expor a minha ideia. Falar, olha, eu estou querendo fazer isso, o que você acha? Você quer participar, você quer ajudar? Você acha que está bom, você acha que não está? E assim a coisa foi desenvolvendo totalmente em rede, né? Até que esse projeto especificamente foi muito legal testar ele, mas ele não foi em frente como um negócio. Ele está na geladeira lá onde eu quero retomar. Mas como eu entrei de cabeça nesse mundo, já estava de saída da outra empresa, eu falei, bom, eu quero empreender nessa área, porque eu vejo aí oportunidade de gerar um impacto, né, de resolver um problema que estava, para mim, cada vez mais latente, que é a falta de oportunidade para pessoas acima de 50 anos, até antes disso, na verdade, e oportunidade de negócio, porque se ninguém está ainda olhando para isso, tem uma oportunidade aí. E eu comecei a pesquisar e vi que realmente não tinha nada. E isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a me inscrever em todos os sites de emprego, os tradicionais, e num deles, no maior deles, eu coloquei lá, estava colocando 60 anos de idade e tal, e apareceu uma mensagem, assim, um pop-up. Para pessoas mais maduras, entre parênteses, acima de 45 anos, sugerimos ocultar a idade. Porque tinha essa opção de ocultar a idade. Aí eu falei, não, alguma coisa aqui está errada. Não é possível. O preconceito já começa na hora de você se cadastrar no site de emprego. Não dá, né? E aí eu tive certeza, e principalmente conversando com as pessoas, de que precisava fazer alguma coisa. Eu não tinha nenhuma solução na cabeça, mas queria entender bem o problema. E acho que isso também é muito importante. Você estar atento aos problemas e achar alguma coisa que você queira ajudar a resolver, e pensar muito como que eu posso ajudar a resolver esse problema, primeiro entendendo as dores das pessoas que estão nesse problema, né? A gente tem problemas, é só você sair na rua que você vê problemas, e se fala muito nesse mundo de startup. Você precisa resolver um problema real que aí ninguém ainda está resolvendo de uma maneira ruim e tal, enfim. Aí assim começou a Mature Jobs, no comecinho do ano passado, também por causa de um evento que eu estava, um grupo, que tinha uma senhora lá, de seus 60 anos, estava super aflita. Ela chegou lá falando, olha, eu estou fazendo entrevistas e tal, ninguém me dá oportunidade. Acho que ela era professora de dança. Eu adoro fazer isso, eu faço super bem, eu quero fazer, mas ninguém deixa e tal. E aí eu saí desse evento com a pulguinha atrás da orelha, eu fui pesquisar e vi que tinha uma oportunidade porque ninguém estava olhando para isso e é uma tendência enorme, né? E aí a gente começa validando, né? Não precisa de um investimento muito alto, você começa dentro de casa, depois eu fui para um cowork, mas eu fiquei muito tempo trabalhando em Starbucks da vida, eu já fiz muita reunião em Starbucks. Hoje você entra no Starbucks, tem mais gente no computador do que tomando café, né? Enfim, aí coloquei uma página no ar no meio do ano passado para ver se as pessoas iam se interessar de fato. Aí a coisa bombou até mais do que eu imaginava, com mídia espontânea e tudo. E aí, durante o ano passado, a gente foi desenvolvendo a ideia, já testando de uma forma mais manual, sem ainda precisar investir em tecnologia, começando a fazer a ponte entre empresas e pessoas que estavam cadastradas e vendo o que funcionava e o que não funcionava. Então, o teste é muito importante. E você consegue fazer o teste de maneira mais simples, você não precisa desenvolver um aplicativo para testar a sua ideia. Você pode fazer de maneira mais simples. Eu usava um Google Forms, que é uma ferramenta gratuita, etc. Enfim, vai para a rua, conversa com as pessoas. Aí, no começo desse ano, eu tive a oportunidade de fazer um curso em Israel. Voltei de lá. Falei, bom, agora a coisa tem que andar. Só voltei por causa disso. Senão, do jeito que estavam as coisas no começo do ano, aquele caos que estava aqui, quase que eu não volto. E aí eu fiz a primeira versão da plataforma, que é que está no ar hoje, e realmente teve muito interesse, e a gente começou a ver o interesse das empresas. Então, se você entra hoje na Mature Jobs, ela tem uma cara de site de emprego, né? Mas não é isso que a gente se propõe a ser, e é justamente por isso que a gente está aqui hoje. Hoje, se você tem lá vagas de trabalho, que ainda não são muitas, porque realmente existe, não só por causa da crise, mas o preconceito etário, etc.,
apesar da gente estar conseguindo abrir vagas lá, mas ainda é muito difícil. Então, a gente vê que, além da gente dar informação, conteúdo relevante, que já tem um pouco lá com agenda, com blog, etc., a gente precisa achar alternativas, né? Então, é disso que a gente está falando. Tem trabalho, mas não tem emprego. Então, como que a gente vai fazer isso? E aí a gente pensa muito nessas possibilidades, né? Em vez de você procurar um emprego, por que você não oferece um serviço? Ah, mas o que eu vou oferecer? Pô, o que você gosta de fazer? O que você sabe? Eu posso dar aula de culinária, eu posso fazer jardinagem, eu posso andar com cachorro, eu posso dar consultoria de não sei o quê. Tem milhares de opções, né? Precisa de um lugar para você conseguir fazer isso. Hoje, se você quiser sozinho, você consegue. Você cria uma página no Facebook, fala consultoria da Dona Maria, coloca lá e começa a divulgar para os seus amigos. Você cria um vídeo lá no YouTube, divulga falando da sua experiência e etc. Então, a Maturity Jobs, lógico, a gente vai continuar sempre tendo essa parte de vagas de trabalho, porque a gente vê que é uma tendência, as empresas vão precisar olhar para isso cada vez mais, né? Não tem como, a população está envelhecendo, o governo, alguma hora, também vai ter que fazer alguma coisa, algum tipo de incentivo, então, a gente vai estar sempre olhando para isso, mas, por enquanto, a gente tem que achar essa alternativa, que é dar opção para as pessoas poderem oferecer seus serviços, serem encontradas pela plataforma e contratadas de lá para fazer trabalhos pontuais. Até porque muita gente, eu imagino que está aqui, não quer ter um trabalho mais formal como antes, não quer ter um emprego fixo, trabalhar das 8 às 6. Quer poder trabalhar por projeto, trabalhar de casa, trabalhar com flexibilidade. E eu já fiz muito isso, então eu sei que funciona. Nesse período de transição, eu fiz muito freela, que é você fazer trabalhos pontuais para os outros, e fiz isso para muita gente que eu não conheço, que eu nunca vi na frente. Hoje em dia, tem muitos sites, principalmente fora do Brasil, Estados Unidos e na Europa, isso já é muito comum, né, esses sites de freela. Você contrata gente, na área de desenvolvimento de software é muito comum você contratar gente na Índia, porque o programador lá é muito mais barato, e ele desenvolve para você só precisa passar a especificação para ele direitinho. Então, eu já fiz trabalho para pessoas de fora também, assim como já contratei isso, e eu vejo que tem muito esse potencial. A gente precisa mostrar a nossa experiência, o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta, como que a gente pode fazer isso, vai ser remoto, vai ser presencial, a gente coloca lá uma geolocalização para fazer próximo, e ter uma ferramenta para isso. Então, a Maturity Jobs, ela já está começando a se adaptar para ir para esse lado, porque eu acho que é um caminho que tem muito potencial. Bom, eu vou abrir para perguntas. Primeiro, eu quero fazer um registro aqui de amor. Gente, essa é minha mãe, e eu quero contar uma coisa para vocês. Eu era pequena, bem pequena mesmo, e minha mãe é profissional voluntária há 40 anos. E ela fazia uns chás no Terraço Itália e me colocava para vender bingo, várias vezes. E é a primeira vez que eu a coloquei como voluntária num trabalho meu. Então, eu queria te agradecer de coração. A gente aprende com tudo na vida, né? E existem, obviamente, pessoas que nos inspiram muito. Então, é realmente isso. E foi tão engraçado. A gente tinha a Ana como voluntária da virada, mas a gente descobriu que a gente ia ter uma recepção muito maior, porque tinha que fazer cadastro e tudo. Na hora, mãe, você pode me ajudar? Lógico. Então, é isso. Bom, eu vou tentar... Aliás, a minha mãe também está aqui. Estou super feliz de ela estar aqui também. Ah, é o máximo, né? Se eu soubesse, eu trazia a minha. Ele falou que vai viver até 150, né? Eu acho que a minha mãe é essa, porque ela está com 98 a 1.000 por hora. Gente, tem muita coisa bacana. Vamos lá. Eu vou colocar uma aqui que não tem, porque é quase por sorteio. Que não tem para quem, eu acho que daí um responde, daí o outro pode complementar. Se o coworking ou economia colaborativa traz redução de custos e pode gerar um aumento de receita, por que é tão difícil concretizar? Eu acho essa uma pergunta, né? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade? Eu acho que a dificuldade vem mais da falta de coragem, tá? Pode parecer meio piegas, mas hoje em dia, como eu falei, cara de pau. As barreiras são muito menores do que parecem. Você vê jovens criando Facebooks da vida, etc. Lógico, você não vê um Facebook todo dia, mas você frequentando um espaço como esse aqui, você vai ver coisas incríveis, conversando com as pessoas. Você tem lá a parte onde eles deixam cartões, tem um mural, etc.
sair de casa e dar a cara a tapa, porque nesse mundo de startup fala muito disso, você tem que testar. E é isso, você tem uma ideia, hoje você tem ferramentas, tem que buscar essas ferramentas para começar a validar essa ideia. Tá? Eu diria que é muito mais simples do que parece e que a coragem é muito importante, mas, lógico, depende do que você quer fazer. Se você quiser abrir uma franquia, um comércio, é muito mais complicado. Eu aconselharia começar da forma mais simples, né? Porque hoje em dia o investimento é sempre mais difícil, né? Não entendi, eu não sei exatamente o que a pessoa está querendo perguntar sobre isso. Assim, se é difícil empreender um sistema de coworking? Na verdade, assim, vamos pensar no teu exemplo, né? Até porque tem umas outras perguntas que falam, pô, já tentei fazer isso no meu prédio, é quase impossível. Aqui tem outras coisas. Então, assim, essa questão ainda... Será que é um tabu? Porque quando a gente está falando aqui, sai com a ideia que é fácil, mas daí na hora de implementar ainda é difícil. Você acha que é realmente o que o Morris falou? É tentar dar a cara a tapa e tentar? Ou você acha que existem outras coisas que dificultam essa questão da economia colaborativa? Não, assim, não adianta você... O que eu tenho observado é que muitos dos coworkings, esses espaços que chamam coworking, para você poder entrar e trabalhar, eles próprios não são colaborativos. Então, a pessoa que alugou o prédio, que abriu a empresa e contratou todas as pessoas que prestam todos os serviços. Então, se ele é feito de forma já colaborativa, uma pessoa cede uma sala do prédio, a outra cede, cuida do atendimento, a outra oferece a tecnologia, a outra, enfim, e por aí vai. Então, porque quando a gente trabalha o compartilhado, o colaborativo, ele provoca uma inovação muito mais imediata, porque se ao invés de você completar o círculo inteiro de um processo, você fizer só uma parte, você vai ser especialista naquela parte, outra pessoa na outra. Por exemplo, alguém vai fazer o marketing, outro faz a administração financeira, outro faz a administração predial, outro faz cuida da tecnologia. Então, assim, todo mundo na sua especialidade vai estar oferecendo um trabalho, um serviço muito mais... Assistente, né? Exatamente, muito mais qualificado e com uma renovação, com uma inovação mais rápida. Então, acho que a dificuldade está em a gente... Sabe, a gente ter a coragem de sair do modelo tradicional e reinventar uma coisa que necessita de relacionamento com pessoas. Porque você também vai estar considerando, né, a opinião do outro, que é prestador de serviço, das outras partes, etc. Que é o que a gente falou de trabalhar em rede, né? É não querer fazer as coisas sozinho. Se você é bom numa coisa, mas não é em outra, procura alguém que te ajuda nisso. Complementa. E começa com a gente entendendo que um dos maiores problemas do mundo hoje é a aceleração da economia, que é provocada pela vontade de competir, pelo desejo que a gente tem, por incentivo que a gente recebe desde pequenos, que a gente tem que acumular bens. E, por exemplo, dentro do meu universo, que é o universo do empreendimento imobiliário, se eu não reinventar o empreendimento imobiliário, o meu universo não existe, porque eu também fui criada para ter a casa própria. E alguns empreendimentos hoje, onde eu estou ligada, eles já vêm junto com o carro compartilhado, eles já vêm junto com a lavanderia com token, com todo esse universo que a Isabela trouxe para esse jovem que, às vezes, não quer ter filho, que às vezes não quer ter carro. Então, eu tenho que reinventar. Eu trabalho num coworking, eu tenho a construtora, a incorporadora, um estacionamento, a escola RA, e tenho um grupo de pessoas. Então, não é uma adaptação, é diferente. E eu moro num lugar que é uma semente de uma co-house, ainda não é completamente. Eu acho que eu aprendo muito com o universo de Israel, né? O kibbutz. Você começa a pegar as experiências para mudar o modelo de negócio. Porque ele tem que ser viável economicamente, senão fica difícil. Pode ser até viável economicamente via escambo, mas tem que ser viável. Acho que a gente tem que ter coragem, sabe, de parar de querer atender a uma demanda de uma imagem, sabe, externa. Sabe, a gente tem que olhar para
ao invés, a gente faz um cálculo errado. A gente primeiro fala que quer ganhar tanto de dinheiro, depois a gente acaba vivendo uma vida consequência daquele dinheiro que a gente acumulou. Escravo, né? Pode fazer o contrário. Que vida que eu quero viver, então quanto preciso para viver essa vida? Aí eu vou procurar o tipo de moradia que seja conveniente. E dane-se as pessoas. A gente, sabe, as pessoas vão nos julgar de qualquer forma. Sabe? A gente tem que ter uma ética básica para poder ter liberdade. Tem uma aqui que é um depoimento que eu não vou ler, mas, na verdade, é de uma pessoa que está super angustiada, primeiro super inspirada por vocês, disse que foi incrível e que ela quer ser vocês amanhã. Estou falando que é uma mulher, porque aqui tem bem cara de mulher mesmo. Daí a gente começa a ficar angustiada. Nossa, eu tenho que começar agora, e é hoje, eu tenho 2 filhas e precisa tudo acontecer. Essa aqui eu vou começar a responder e vocês, né? Apesar da velocidade que o mundo imprime na gente, que realmente as coisas são avassaladoras, o tempo existe e a gente precisa fazer as coisas com cuidado, porque senão realmente se atropela e cria coisas, primeiro, sem conteúdo de verdade e sem rede de verdade, e o pior, sem um conceito que seja embasado, porque hoje em dia o que você vê de app, que o cara acordou de manhã, fez um negócio. E o negócio é totalmente esvaziado. Então, aqui, né, ela vai colocando que ela tentou já começar a fazer o cadastro do Airbnb para alugar o apartamento, mas em determinado momento ela não tem coragem, talvez, de realmente oferecer esse espaço. E começa, ela termina com uma coisa bem bacana, que agora é o desafio para vocês. Me acalmem, pelo amor. Por isso que eu tenho certeza que é uma mulher. Enfim, não precisa me falar quem é, mas como que a gente acalma, né, nesse anseio que a gente precisa produzir, realmente, quando a gente fala o que é jovem, o que é velho, o que é a maturidade, mas a gente precisa enfrentar isso, que com 50 anos a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade de gerar renda, e se isso é uma necessidade, isso é angustiante, né? Não vamos esquecer que isso angustia mesmo. E como que a gente acalma? Como que a gente pode, nós aqui, falar para uma pessoa, até você, né, Morris, porque está demorando também. Gente, Angatu está demorando, né, Isabela? Toda hora, esse ano eu falei para ela assim, o ano passado a gente teve muita coisa, e esse ano a gente está... Daí eu falei, cara, nós vamos trabalhar de graça, porque a gente não pode morrer, eu tenho que estar aqui, mostrando minha cara para vocês, falando quem eu sou, etc. e tal. Daí, o que às vezes a gente pergunta, mas o que a gente vai ganhar com isso? Visibilidade. O mundo também a gente precisa de visibilidade, né? É óbvio que a gente tem conteúdo, a gente eu estou há 5 anos me construindo nessa área, Isabela há mais tempo, né? Então, eu venho aqui com segurança, porque eu tenho conteúdo, a gente está fazendo a nossa lição de casa. Então, né, para te acalmar, eu diria, cria realmente conteúdo. A questão do Airbnb eu faço parte disso. Realmente, alugar a minha casa vai me dar prazer? Não, eu só estou fazendo por dinheiro. Isso é importante a gente saber, porque se é só por dinheiro, talvez isso vá passar na sua vida. Não, eu acho que eu vou curtir ter alguém, eu vou curtir dividir meu espaço. Essas reflexões têm que ser feitas para que a gente vá fazendo o dia a dia com calma, apesar da velocidade que está imposta aí, né? Sair amanhã, daí tem 300 WhatsApp para responder, mais 400 outras coisas, mas a gente precisa ter calma. Que eu vou lembrar para vocês, a gente tem muito tempo pela frente. Fiquem tranquilos que vai demorar ainda. Anitta. Eu acho que a primeira forma de acalmar, eu acho que é respirar profundamente. Não tem jeito. E incluir meditação no dia a dia. Acho que ajuda pra caramba. Mas, em relação ao Airbnb, eu acho que talvez o nome, eu acho que a gente assusta um pouco, mas é uma pensão de antigamente, entende? Então, eu acho que quando você começa a ver a história, por que surgiu o Airbnb, e ver como a tecnologia pode ser uma aliada e não um inimigo, né? Porque a tecnologia... Agora eu fiquei no Airbnb porque eu tenho muito interesse por esse segmento. Eu fiquei no Airbnb em 2 países na Europa. E eu fiquei que foi em Milão, que pessoalmente, eu detestei.
Foi uma coisa muito ruim para mim, porque eram 6 andares, quebrou o elevador, eu tenho problema de coluna, para descer com a mala foi super difícil, para subir foi bem complicado. E também a cama não era tão confortável quanto eu imaginava, coluna, aquele negócio. E eu escrevi delicadamente, mas escrevi. Então, quando eu escrevi a minha avaliação, eu estou dando àquele jovem que alugou o Airbnb para mim, de melhorar, de graça. Então, eu acho que é inverter um pouco o raciocínio, né? No fundo, é assim, o que eu posso fazer por isso, né? Eu brinco que quando a gente vai mexer na casa da gente, dá para fazer várias composições. Você precisa fazer a leitura da paisagem. É você andar na sua casa como se você estivesse contando para alguém o que é essa sala, o que é esse quadro. Quando você faz essa ressignificação da casa, se não for o Airbnb, alguma outra ideia virá para o uso e otimizar o seu espaço. Essa é a minha calma. Eu acabei de lembrar de uma outra plataforma, porque talvez possa parecer muito radical para quem nunca fez, vou alugar um quarto na minha casa, etc. Mas tem hoje milhares de plataformas, como, por exemplo, de você cozinhar para os outros. Você pode tanto cozinhar na sua casa para receber as pessoas, você fala, tal dia eu vou fazer um jantar, o menu vai ser tal, cabem tantas pessoas, o preço é tanto. E a plataforma cuida de toda a tecnologia para que isso aconteça e você recebe. Se você também achar, não, mas aí também ainda é demais, tem plataformas onde você cozinha, coloca lá o que você faz e você vende para pessoas que moram no seu entorno, ou elas vão buscar na sua casa, ou você entrega, enfim. Tem que ver a plataforma como aliado e procurar essas soluções, que hoje em dia tem tudo que a gente pode imaginar e que não pode imaginar. Por exemplo, eu fiquei sabendo de uma startup lá acho que de São Francisco, que essa startup, ela é contratada por empresas maiores para enviar cartas de feliz aniversário para os clientes dessa empresa. Então, o que essa startup faz? Ela intermedia essa empresa com pessoas mais velhas, que gostam de escrever carta em letra bonita, etc., para mandar cartões de feliz aniversário para clientes dessa empresa, e essas pessoas que fazem isso recebem um X por carta enviada. Se isso ainda não existe aqui, logo, logo vai ter, entendeu? É só uma questão de criatividade. Se, de repente, vocês podem criar um serviço assim, entendeu? A tecnologia, ela é uma aliada, e ela não você pode fazer coisas sem ela, mas hoje em dia ela ajuda muito. Tem que ver ela realmente como um meio, né? Para acalmar essa pessoa, concordo com você, acho que meditar é muito importante. É um exercício que eu tenho feito há poucos anos, infelizmente. Meus filhos já aprenderam, quero ensinar meus netos assim que eles nascerem. Eu entendi que meditação, que hoje em dia fala-se muito de mindfulness, é o respirar, é o exercício da presença. Se a gente veio para o mundo só para viver a nossa própria vida, já é muito trabalho. Então, aprender a olhar para nós, simplesmente respirando, é muito fácil, é muito simples e é muito gratificante. A revista super interessante que está nas bancas traz uma matéria excelente sobre esse assunto, explicando como a gente pode exercitar essa presença comendo, andando, deitado, de pé, tomando banho, em 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que a gente tiver. Várias vezes por dia. Quer dizer, aquela ideia de que para meditar a gente precisa estar em cima de uma montanha e passar 45 minutos sem pensar em absolutamente nada, é um equívoco. Quer dizer, é uma opção, mas para atingir essa presença que é a gente hoje, vamos parar para pensar aqui rapidamente, nós todos aqui, onde é que estão os seus pés? Se puder fechar os olhos, ajuda. Pensa nos seus pés, nos dedos dos pés, calcanhar, tornozelo. Só vai subindo para a canela, joelhos, coxa. Bumbum, estamos sentados nas cadeiras, nossa coluna, pescoço, cabeça, braços. Respira. Imagina o ar entrando em todo esse corpo. Vai lá para o pé, percorre todo o seu corpo. Com exercícios diários, a gente consegue fazer isso muito rapidamente. Então, às vezes, em 3 segundos, a gente volta para o nosso eu e lembra que a gente existe. Isso traz muito
Quer ver como eu poderia dizer? Se todas as vezes da minha vida, todas as decisões que eu tenha tomado, todas as escolhas que eu fiz, eu estivesse presente, como muitas vezes, a grande maioria das vezes eu não estive, eu hoje não carregaria aquele remorso. Putz, onde é que estava a minha cabeça quando eu tomei aquela decisão? Por que eu falei aquilo? Por que eu, sabe, fui para aquele lugar? Quando eu paro para pensar em todos esses sentimentos, como arrependimento, remorso, raiva de mim mesma, na grande maioria das vezes, eu não estava presente naquela decisão. E eu, enfim, estou tendo a oportunidade de compartilhar isso com vocês agora. Acho que vale a pena exercitar, porque não é um depoimento só meu, é um depoimento de milhares de pessoas que já fazem esse exercício no mundo, que isso faz com que a gente consiga não carregar menos defunto, sabe? Que a gente passa uma vida carregando esse monte de coisa nas costas. Isso. Preciso terminar. A gente... Conforme eu falei para vocês, a gente realmente tem um compromisso de horário com o espaço e a gente tem que terminar pontualmente. E eu queria deixar uma ideia, o Morris falou de plataforma de várias coisas, para vocês pensarem no seguinte, que é muito o que a gente trabalha. O envelhecimento vai trazer para o mundo bastante complexidade, porque ele implica que muita gente vai ter fragilidade e não tem serviços em plataforma nenhuma, na verdade, para ajudar as pessoas idosas que estão fragilizadas, os idosos que estão sozinhos em casa e, às vezes, o exercício que você podia fazer é oferecer para ir fazer uma caminhada com ele, para poder ir ao supermercado. Enfim, isso vão ser grandes negócios no futuro da economia colaborativa, porque eu acho assim, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que as nossas redes de amigos, algumas vezes vão diminuindo, a família está longe e vai valer quem está perto, né? Então, desenvolver essa rede e pensar também em negócios dentro da... usar a criatividade e usar o conceito de economia colaborativa e pensar no que o desafio da longevidade vai trazer para a gente, o que essas pessoas, o que nós vamos precisar. Porque a gente vai envelhecer, só não vai envelhecer quem morrer antes de ficar velho. Enfim, é bastante importante pensar nisso, porque isso vai trazer muita oportunidade de negócio. E fora do Brasil já tem bastante gente fazendo e pensando. Aqui, olha que eu rodo, gente, tem muito pouca gente. Eu agradeço a Anitta, foi um prazer maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Você, Isabela, incrível, Morris, e a todos vocês que estiveram aqui. Posso dar uma sugestão? Claro. Acho que, como tem bastante pergunta, a gente a gente conseguiu dar um... não, mas assim, eu queria deixar nossos contatos, quem quiser, para quem de repente quiser mandar uma pergunta diretamente, entrar em contato. Todo mundo que se inscreveu depois vai receber um link com a avaliação, e aí a gente pode também passar os contatos, porque é legal a gente conseguir responder o máximo possível. E eu peço que todo mundo que depois receba esse link realmente preencha essa avaliação, para a gente estar sempre melhorando. No caso da Maturity Jobs, o e-mail é info@maturitijobs.com. Vocês podem mandar quando vocês quiserem. Além disso, eu convido todos a estarem aqui fora depois a gente conversar e, claro, conhecerem um espaço que é à vontade o dia inteiro, né? Contato. Melhor, eu prefiro ser contatada por WhatsApp. Meu telefone é 11 99250 9093. Eu acho que ele pode passar no link, fica melhor, porque assim ninguém fica no desespero de... A gente passa depois. Mas acho que... Não, se quiser... 11 99250 9093. Aí depois... Eu também funciono bastante no WhatsApp. É 99999 7075. 99999, são 5 noves. 7075. Gente, eu tô com meu WhatsApp lotado. Se me botar mais alguma coisa, acho que eu enlouqueço. 65 grupos e eu não... Então, o meu vocês vão mandar e-mail para contato@angatuidh.com.br. Realmente, eu já tô... a coisa do WhatsApp tem uma hora que você olha assim, 10, não sei aonde... Eu não quero me afligir. Contato, e daí @angatuidh.com.br. Eu agradeço imensamente a presença de todos.